Amém, meus irmãos? Aleluia. Ouça que o Espírito diz às igrejas. Digo às igrejas porque cada um de nós sentados aqui, eu em pé aqui, somos igreja do Senhor. Aleluia. Glória, glória, glória. Irmãos, quando a gente ouve um cântico, a gente ouve um cântico e a gente entra dentro da palavra de Deus. Aquele cântico que fala: até o pardal e a andorinha encontrou abrigo. Lá no templo do Velho Testamento representava a presença de Deus no meio de Israel. Quem já pôs um pardal na gaiola aqui? Eu já tive muitos pássaros presos, mas nunca prendi um pardal. Nunca vi ninguém prender uma andorinha dentro da gaiola. E o pardal canta, hein? A andorinha também canta. São os desprezados dos passarinheiros, né, de profissão. Mas a Bíblia diz que até o pardal e a andorinha achou ninho, fez ninho lá no templo, no Velho Testamento, entendendo que era a casa de Deus. E Davi colocou até o pardal. Eu também, Senhor, me anseio pelos teus átrios. Muitas das vezes os átrios hoje do povo de Deus são chamados templos, igrejas. Isso não é nada disso. O átrio do Senhor é nós estarmos aqui agora. O átrio do Senhor quando você está no grupo familiar. O átrio do Senhor quando você está reunido em família. Quando você está sua esposa, seus filhos lendo a Bíblia, orando. Isso é o átrio do Senhor, isso é a presença do Senhor. Nós somos um povo privilegiado. Eu me sinto privilegiado, irmãos. O Estênio está sentindo esse privilégio. E quantos não têm? Que o Senhor continue abençoando o Estênio. Que o Espírito Santo de Deus o unja, o abençoa, o faça um testemunho da palavra, um pregador. O Espírito de sabedoria para entender a palavra, estudar a Bíblia. Muitos estão dormindo, muitos estão tendo privilégio e dando um chute no privilégio. Olha que Deus olha essas coisas. Como era difícil andar ao lado de Jesus. Jesus conhecia a intenção do coração das pessoas. Já pensou se algum de nós, que Deus desse a capacidade de entender a intenção do seu coração? Que tristeza seria para aquela pessoa que tivesse essa capacidade de discernir. Muitas das vezes nós vamos a uma reunião da igreja e vamos e não participamos. Perdemos a oportunidade a semana toda com trabalho, com lutas, dificuldades e muitas coisas. E não temos tempo, de fato, às vezes não temos tempo aqui de meditação, de comunhão. Perdemos às vezes. Mas vamos para uma reunião e acabamos. O inimigo também não nos permite, muitas das vezes, nós termos a comunhão. Ele coloca tantas coisas. No momento do louvor, se você não estiver vigiando, vem pensamentos que não deveria ser condizente com aquele momento. Você tem que estar repreendendo. Isso, aqueles que têm a mente já lavadas, que está sendo lavada a cada dia. Calcula aqueles que estão envolvidos com pornografia, com tantas coisas, vendo no mundo. Se não vigiar, se não pedir que o sangue de Jesus nos limpe, nos purifique, isso o inimigo joga seta e perturba. Vigiemos porque os dias são maus. O irmão Estênio tem experiência disso. Pela graça de Deus nós moramos mais na Baixada. Graças a Deus eu moro num bairro que não tem violência. Mas a gente vê os noticiários, não é fácil não. Que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, faça do Estênio uma luz lá. Nós vemos o irmão ontem que dando testemunho, o irmão que é chamado pastor de uma denominação, ele também veio das drogas.
Lá em São Pedro tem várias congregações que ele dirige lá, e o Senhor está abençoando, o Senhor está salvando as vidas. Não importa, a palavra de Deus é que tem poder. Glória a Deus. Deus pode usar até uma mula para falar, mas se a pessoa der valor à palavra da mula, ele se converte no Senhor, porque é a palavra de Deus. Se aqueles que entendem não vão, Deus levanta outros para entender e vão, cada um no seu cada um. Glória a Deus. Meu irmão Norivaldo dá o testemunho dele lá na escola, é a oportunidade que ele tem no dia a dia. Eu posso dar meu testemunho quando eu estou visitando os meus clientes, que estão com as suas vendas apertadas por causa desse desarranjo do governo, de homens iníquos. Eu lembro do irmão Valtinho, não vai levar nem o pneu do automóvel desde o caixão, para que tantos milhões? E como é que se apresenta diante de Deus se não se converterem? Pecam. A gente vê, por exemplo, que no Fantástico Domingo, uma escola a 30 quilômetros de Ilhéus, uma escola de criança, barraco podre, as paredes caindo, um banheiro que eu conheci quando eu era criança, que ia na roça, aquele banheiro é na roça, de um buraco no chão, a criança não pode ir no banheiro porque pode cair dentro do buraco, no meio das fezes. Cadê os políticos? Cadê o prefeito de Ilhéus? Cadê? Deus não está vendo isso não? Está. A criança gostaria de ter tanto uma escola de tijolo, assim, rebocada, né? A criancinha de 7 anos. Uma praga de um homem desse ouve isso, não sente no coração. E oremos pelos irmãos que estão envolvidos em política, irmãos cristãos que estão envolvidos em política, que eles sejam servos de Deus fiéis. Que não seja escândalo, porque Jesus diz: ai daquele que traz o escândalo. É melhor que barre uma corda, uma pedra de moinho, de moer grãos, e se lance no mar. Amém? Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra para os irmãos nessa manhã. Estamos aqui diante da mesa do Senhor. E dia 28 eu tenho uma palavra também para os irmãos, que está na escala aí dos irmãos. Há bastante tempo já estou remoendo sobre isso. Amém. Algo que me incomoda, Aleluia. e que incomoda o nosso coração. Não é fácil não, irmãos. Não é fácil. Eu vi lá no WhatsApp essa semana, né, o Denôncio colocou lá, a irmã Rita vai dar o testemunho, tal, o Elita na escala. Amém. Respondi não. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios, Glória a Deus. no capítulo 10, a partir do versículo 15. Aleluia. E estamos diante da ceia do Senhor, da mesa do Senhor. A ceia do Senhor é para o salvo em Cristo Jesus. Amém. Você se examina se você é um salvo. Se o seu nome está escrito no livro da vida, você participa da ceia do Senhor. Se você é um salvo e ainda não foi batizado, batize, porque também é um mandamento do Senhor, Glória a Deus. como é a ceia do Senhor. Amém. Se cumpre a ceia, cumpre também o seu batismo. Porque o seu batismo é um testemunho de que realmente você está dando para as pessoas que você tem uma nova vida. E quando você mergulha na água, você diz que aquilo tudo morreu na sua vida. Aleluia. Viu, Estevão? Se você ainda não foi batizado, em nome de Jesus, toma isso. Que a obra do Senhor continue no seu coração, da sua esposa, da sua casa. 1 Coríntios capítulo 10, 15, 16, 15 em diante. Eu vou ler aqui a partir do verso 15 e até o 22. Diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo,
porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar. Que digo, pois? Que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelo do Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? O irmão Paulo, no versículo 16, ele faz em referência à ceia do Senhor e faz uma pergunta: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O cálice da bênção se refere ao cálice de vinho usado na ceia do Senhor. Quando Jesus pegou o cálice, interessante, irmãos, Jesus pegou o cálice antes mesmo de morrer, antes do sangue dele verter, porque o cálice simboliza o sangue. O sangue vem antes do corpo. O sangue vem para a salvação, para a libertação, para a vida. É a comunhão no sangue de Jesus. Irmão, nós estamos reunidos aqui na comunhão deste sangue, que tem nos purificado, que tem nos perdoado, que tem nos dado graça de continuar caminhando, andando. Representa a bênção extraordinária que nos foi concedida mediante a morte de Cristo. Daí se chamado cálice da bênção. Quando você tomar um cálice que está aqui, este copinho de plástico, um suco de uva, você deve lembrar que é o cálice da bênção. Aqui está a bênção. Esse suco de uva simboliza o sangue de Jesus que foi vertido por mim. Eu tenho que dar testemunho disso. Não é apenas um mero ritualismo que sai daqui e esquece, ou algo que é feito para qualquer um. Jesus, na noite que ele foi traído, diz lá, ele foi com os seus discípulos, aqueles que estavam chegando mais próximo dele. Muitos dos que acompanhavam Jesus não estavam com ele, não. A palavra diz que abençoamos, que o irmão Paulo diz, significa pelo qual damos graças. Quando você estende o copo, que pega o pão, você fala: graças te dou, Senhor, porque tu me reviste, tu me salvaste. Isso é entendimento, porque o inimigo não gosta de ouvir isso. O inimigo não quer que nós pensemos nisso, porque quando a gente pensa nisso, há uma reflexão, e quando uma reflexão, começa a haver mudança de mente, de atitude. Há uma revelação que abençoamos, pelo qual damos graças. Quando bebemos do cálice, dizemos com efeito que somos participantes de todas as bênçãos que fluem do sangue de Jesus. Eu não sou mais abençoado do que o Estênio. A bênção de Deus flui na minha vida como flui na dele. O mesmo Espírito Santo que habita em mim, habita nele, habita nos irmãos. Agora, o preenchimento, a unção, isso aí cabe a você, a buscar cada dia. Isso é papel seu, não meu. Todas as bênçãos que fluem do sangue de Jesus, o que é? Purificação, perdão, reconciliação e salvação. O irmão foi reconciliado em Cristo. Ele tem lutas? Tem, vai ter, vai continuar. Mas na dependência do Espírito Santo, cada um de nós, cada dia, o Senhor vai nos dar poder, vai nos dar graça, vai nos dar virtude, e vamos vencendo no dia a dia. Quem é que neste mundo aqui que nasceu, que já tem entendimento de gente que não tem lutas? Quem? Todos nós temos. O pão que partimos, diz Paulo, diz lá no texto, ao comer o pão, declaramos com efeito que fomos salvos por meio da oferta do corpo de Cristo, porque ele simboliza o corpo do Senhor que foi dado por nós, lá na cruz do Calvário, e portanto somos membros do seu corpo. O que é membro do seu corpo? É a igreja. Eu sou da igreja, eu sou igreja, eu faço parte do corpo de Cristo. Quem não faz parte do corpo de Cristo não é crente.
não é salvo. E se ele faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja, seja reunida aqui neste local, em todos os lugares, na grande vitória neste momento, todos os salvos fazem parte da igreja, do corpo de Cristo. Se eles não têm entendimento de que nós temos tido e que o Senhor tem nos dado, oremos por eles e falemos e vivamos, para que eles possam também conhecer estas coisas. Meu irmão, porque Deus tem me dado coisas maravilhosas, coisas gloriosas. E muitas das vezes nós desprezamos o prato que nós comemos. Às vezes nós deixamos de comer um caviar que Deus está nos dando e vangloriamos um prato de farinha em algum lugar. Ou a pessoa está tão seca que um prato de farinha está satisfazendo ela, ou ela não está comendo onde ela devia comer. A igreja não é esse monte de tijolo amontoado aqui, não. É você, sou eu. Em minha casa, 2 ou 3 reunidos, a família reunida é a igreja. É um grupo familiar. Se você não pode ir no grupo familiar na semana, reunir com sua família. Agora passar a semana toda sem ler um texto com sua esposa, ou a esposa com o esposo, com os filhos. Quem está querendo? Que bênção está querendo? As lutas vão vir. E tem vindo. Sou de uma família, pela manhã, 2, 3, o primeiro que levantava, lia a Bíblia e orava. Eu aprendi esse costume. Tem um dia que antes de eu sair, eu não me digo. Sexta-feira eu fui em Linhares trabalhar. Acordei 5h15. Fiz o meu café, tomei o café, mas antes de sair 6 horas, eu já tinha lido a minha meditação, eu já tinha orado, se o guarda me até lá, leva, me traz. A nossa oração tem que ser oração de quê? Eu coloquei lá no Facebook. Você tem que orar por aquilo que vai acontecer, sem saber o que vai acontecer. Mas muitas vezes nós oramos depois que o problema vem. Isso é mistério. Quando vem o problema, ora por mim, meu irmão. Vira uma bagunça. Aí perde o tino. Os pais têm que estar orando pelos seus filhos antes mesmo de nascer. Tem jovens aqui pensando em casar, começa a orar. Senhor, abençoa meu filho que vai nascer, a minha filha que vai nascer, que ela seja serva do Senhor. É quando completar 18 anos, 17, 15 anos, que já está cheio de porcaria, a palavra de Deus nunca entrou dentro da mente, aí agora vai se arrepender. Em resumo, o cálice e o pão representam a comunhão com Cristo, a participação em seu ministério em favor de nós. Olha, o pão e o cálice aqui que você vai participar como igreja, representa a comunhão com Cristo. Aleluia. Irmão, se a gente entendesse, que o Senhor tem misericórdia, não entendesse o que o Espírito do Senhor está dizendo através do irmão Paulo, a nossa mente é muito pouca, precisa Deus nos revelar mais dessas coisas. O que Paulo quer transmitir aqui, muitas vezes eu não entendo, muitos não entendem, eu só entendo. Ou não pode, é difícil de viver, é difícil. É a comunhão com Cristo, irmão. Quando você pega o pão, você pega o cálice aqui, o servo do Senhor, você está dizendo que você tem comunhão com Cristo. Glória a Deus, aleluia. É um testemunho público que você está dando aqui, e que tem que ser estendido por outro lugar. No versículo 17 que nós lemos, todos os cristãos, embora muitos, não sei quantos milhares ao redor do mundo, somos um só corpo em Cristo, representado pelo único pão. Glória a Deus. Esse pão aqui representa o corpo do Senhor, a igreja do Senhor, muitos neste mundo. Isso que precisamos entender. Todos participamos do único pão, no sentido de que temos parte dos benefícios decorrentes da entrega do corpo de Cristo. Aleluia. Ele morreu por mim, por você e pela igreja, por todos da humanidade. Nós temos que desfrutar dessa vitória. Quem é do corpo, quem faz parte do corpo, tem comunhão com Cristo, ele é liberto. Ele perdoa, ele abençoa. Mas muitas das vezes o evangelho hoje está tão estragado que as pessoas têm que arrumar subterfúgios para poder aprender, perdoar o irmão, cuidar do irmão. É tão difícil essas coisas. Busque o Senhor. Todos participamos do único pão. Aleluia. Aleluia. Verso 18 diz: o irmão Paulo afirma que participar da mesa do Senhor significa ter comunhão com Ele. Quando os israelitas participavam da oferta pacífica,
Este ato representava comunhão com o altar de Javé. Eles, quando ofereciam a sua oferta pacífica, eles participavam daquela oferta. Eles ofereciam uma parte ao Senhor, outra parte o sacerdote comia, outra parte era distribuído entre eles. E eles comiam, participavam. Por isso, lá no Novo Testamento, lá em Paulo chamou a atenção dos irmãos que eles usavam após o almoço deles, lá a comunhão fraternal deles, tinha a ceia do Senhor entre os irmãos, e muitos comiam, deixavam, virava bagunça, até embebedavam. Então, como os israelitas tinham comunhão, nós temos comunhão nisso aqui. Eles também tinham o significado dessas coisas. Versículo 21, diz lá, a mesa do Senhor. Literalmente é um móvel no qual o alimento é colocado ao redor do qual se desfruta a comunhão. A mesa está aqui colocada. O pão e o vinho está aqui. Em volta disso aí que nós desfrutamos da comunhão. A comunhão disso tudo aqui. Aqui, porém, a mesa do Senhor representa a totalidade das bênçãos que desfrutamos em Cristo. Aqui está a totalidade. O sangue que nos purifica. O pão que nos alimenta. Jesus, eu sou o pão da vida. O eu sou é o Yahvé do Velho Testamento. O mesmo Deus. Aquele que criou e sustenta todas as coisas. Aquele que é a palavra. Sejamos fiéis ao Senhor, Paulo diz lá. Ele declara: não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Havia lá em Corinto crentes que saíam e voltavam lá, podia ter, lá na festa dos ídolos, comia também lá e vinha comer lá também. Paulo chamou: vocês agora, ou vocês estão com Cristo ou estão lá? Porque Paulo fala: ídolos não é nada, a oferta que eles faziam, o louvamento não é nada, mas o que está por trás deles são demônios. Eles tinham que entender isso, porque ídolo não é nada, ídolo é apenas uma imagem, uma figura. A pessoa tem que entender o que está por trás de tudo aquilo, o que dirigia aquilo. Então Paulo falou: agora vocês são meus, vocês têm que participar da minha mesa, vocês fizeram um pacto comigo, vocês não têm mais relacionamento com as coisas de lá. Somos fiéis ao Senhor. Diz lá, seria um ato de traição ao Senhor, de deslealdade, depois de confessar fidelidade a Ele, a Jesus, e ao mesmo tempo ter comunhão com algo que o entristece. Se você tem comunhão com o Senhor, diz que tem comunhão, participa da ceia, e durante a semana, não sei, hoje à tarde ou à noite, já começa a participar de algo que entristece o Espírito Santo de Deus, que comunhão é essa? Que mentira é esta? Eu posso vir até deslizar em alguma coisa, mas eu estou sabendo que estou deslizando. Ninguém desce em algum lugar escorregadio que não sabe. Nós sabemos o terreno que estamos pisando. Pois assim faziam os coríntios, indo ao mesmo tempo ter comunhão nos banquetes de ídolos e com os que sacrificavam. Eu posso estar lá para falar de Jesus, pregar a Jeová, participar das mesmas coisas deles. Glória a Deus. Certa vez alguém me perguntou: Eli, eu posso ir no cinema assistir um filme? No legalismo, né? Eu falei: pode, não tem problema nenhum. Desde quando Jesus entrar com você no filme. Você pode ver a tela do computador? Pode. Se Jesus estiver vendo o que você está vendo junto com você, qual é a sua comunhão nesse momento? Jesus, você fica para lá, porque agora eu vou ter comunhão com a... Não é 2 pesos e 2 medidas. Os coríntios iam lá ter comunhão nos banquetes. Paulo falou: você não, agora vocês pertencem ao Senhor. Você calcula, irmãos. Dia 28 eu vou dar uma palavra sobre alguma coisa dos coríntios. O versículo 22 diz: nós os cristãos devemos, portanto, temer em desagradar o Senhor ou provocar a sua indignação. Deus é amor, irmão, mas é juízo. Se ousarmos entristecê-lo, correremos o risco de experimentar uma demonstração do seu julgamento de disciplina. Como está escrito lá em 11:32, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O servo de Deus, por que que Paulo fala isso aqui? Porque no caso dos coríntios, lá procurar os banquetes de ídolo, porque o Espírito do Senhor tem ciúme dos salvos. O Espírito de Deus tem ciúme de mim, Deus tem ciúme de nós. Nós somos propriedade dele.
Jesus pagou o preço primeiro, porque se ele não morresse na cruz, o céu estaria vazio. Jesus morreu na cruz porque ele quer ter comunhão com toda a humanidade com ele lá na eternidade. Esse é o significado principal de Jesus ter morrido. É a mesma coisa para o crente. Quando o crente morre em Cristo, ele quer ter comunhão com algo que é de Cristo, que é de Deus. Agora que eu estou na chamada igreja, né, fechada por tijolo, aí eu sou santo, vou cultuar. E o culto durante a semana? Portanto, venha com humildade, irmãos, com confissão e adoração, e se fortaleça nele. Amém, Jesus. Humildade, sabendo que somos pecadores, mas remidos pelo seu sangue. Amém. Que somos fadados à fraqueza, temos que vigiar. Confissão é o que tem que ser feito cada dia. Ao deitar, deita lá, você te ajoelhar na beirada da cama, pode também. Oração é um estado. Muitas vezes você pode estar ajoelhado e seu coração está em pé rebelde. Muitas vezes você pode estar no monte orando, mas o seu coração está no brejo da iniquidade. Confissão, adoração. Nós temos a oportunidade de adorar sozinho aqui, em qualquer lugar. Quantas vezes na reunião da igreja, a hora da adoração, uma bênção, e irmãos vão vendo outras coisas. Eu falei, meu Deus, é difícil. O que eu posso fazer? Orar por ele. Senhor, tenha misericórdia. Adoração e fortaleça nele, em Jesus. 10:31 diz, portanto, quer comais. Olha, 1 Coríntios 10:31 diz, portanto, quer comais, quer bebais, comais, bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Não é só vir na reunião que é para a glória de Deus, não. Quando você está sozinho no seu quarto, é para a glória de Deus. Quando você está sozinho dentro do banheiro, é para a glória de Deus. Quando você está sozinho lá na faculdade, é para a glória de Deus. Glória a Deus. Muitas vezes nós idolatramos a religião, a igreja, aí fica todo mundo santo. O culto foi uma bênção. Aí você culpou. Em tudo que fizermos, devemos avaliar a situação e perguntar: Deus será glorificado nisso? Em tudo. Não é só vir à reunião, ou ao grupo familiar, ou fazer uma visita, ou ir no hospital, mas em tudo isso também Deus é glorificado. Mas em tudo, Deus é glorificado na minha palavra, no meu pensamento, tem que ser glorificado no meu olhar, nas minhas atitudes, mesmo que eu venha falhar. O Senhor tem misericórdia, eu errei aqui, me perdoa. Se for com o irmão, me perdoa, meu irmão. Vamos caminhando junto. Como diz o ditado, somos farinha do mesmo saco, estamos no mesmo mundo. O que eu posso ser forte, mas eu tenho meu calcanhar de Aquiles também. Por isso que Deus exorta: orai uns pelos outros, para ser curados. Pode ser oração pública junto ali, orando pelo irmão, e pode ser lá no seu quarto, sozinho, sem ninguém saber. Meu Senhor abençoa o irmão que está em luta, porque o Espírito te mostra. Deus será glorificado em aquilo que eu estou fazendo? Pensemos nisso. Diante de qualquer atividade, poderei curvar a cabeça e pedir que o Senhor seja engrandecido por meio daquilo que estou prestes a fazer? Cada dia devemos lembrar que somos um com o Senhor. Amém? E que este momento que nós estamos aqui seja um momento sublime para nós. Cada dia, cada terceiro domingo que estamos reunidos, porque o Senhor tem nos abençoado. E pensemos na palavra do Senhor. A palavra é como uma espada, né? Ela penetra, Aleluia. ela corta, ela faz divisão, ela purifica, ela transforma. É a palavra de Deus. Amém?